Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula falaremos sobre a concentração em quantidade de matéria, antigamente conhecida como concentração molar ou molaridade. Também quero fazer com vocês uma relação entre a concentração em quantidade de matéria, tema dessa nossa aula, com o da aula passada, que foi a concentração comum. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita para se inscrever, compartilhe esse vídeo com seus amigos, curta o vídeo aí para mim e antes da aula, roda a vinheta! Nossa segunda forma de expressar a concentração de uma solução é o que a gente chama hoje de concentração em quantidade de matéria, ou podemos chamar também de concentração em mol por litro. Antigamente, a gente usava o termo molaridade para expressar essa concentração. Não é mais um termo tão utilizado, mas se vocês encontrarem em algum exercício concentração molar, na verdade é a concentração em quantidade de matéria. Se a concentração em quantidade de matéria é uma concentração medida em mol por litro, e a gente já estudou na nossa primeira aula de concentração que toda concentração é uma relação entre soluto na solução, e a minha unidade é mol por litro, então é mol do soluto por litro da solução, concordam comigo? Então, se a nossa relação é mol do soluto por litro da solução, quando a gente quer calcular a concentração em quantidade de matéria, normalmente a gente usa esse emão para representar a concentração em quantidade de matéria ou a antiga concentração molar. A gente vai pegar o número de mols, afinal é medido em mol em cima, não é? Sempre do soluto em cima. E agora eu vou dividir pelo volume, embaixo sempre de quem? Da solução. É muito parecido com a concentração comum. A diferença é que a concentração comum a gente mede a massa do soluto em cima e o volume da solução embaixo. Lá a unidade era grama por litro, por exemplo. Aqui a nossa unidade, como já dita, é mol por litro. Então, se eu tenho, por exemplo, uma solução preparada da seguinte forma, eu adicionei meio mol de glicose, em um recipiente e completei esse recipiente com água. Então, eu adicionei água até completar 2 litros de solução. Beleza? Então, dentro de um recipiente, eu adicionei meio mol de glicose até completar 2 litros de solução com água. Vamos supor que nesse caso a minha solução se formou, todo o soluto, toda a glicose se dissolveu nos 2 litros de solução, na quantidade de água que eu adicionei. Eu posso pedir para vocês calcularem a concentração em mol por litro. Afinal, a gente já tem o número de mols do soluto, que é de 0,5 mols, e a gente tem o volume da solução, que é de 2 litros. Meio dividido por 2, a gente chega numa concentração de 0,25 mol por litro. Assim como eu mostrei na primeira aula, mais importante do que você calcular é você interpretar esse valor que você calculou. O que significa uma concentração de 0,25 mol por litro? Cada litro de solução tem 0,25 mols de soluto dissolvido. Tudo bem? Então a gente pode dizer aqui que cada litro de solução, lembrando que solução é a mistura total de água com glicose, cada litro de solução apresenta ou possui 0,25 mols de soluto, que no caso é a glicose de soluto dissolvidos. Lembrando que sempre que a gente calcula a concentração, a gente calculou uma relação. Se é uma relação entre soluto
e solução, para esse caso, esse exemplo dado, eu posso dizer que a cada 1 litro de solução, eu tenho 0,25 mols do soluto, que é a glicose. Estabelecendo essa relação, a gente pode pensar em outras quantidades dessa solução. Se eu pegasse meio litro dessa solução, se eu pegasse 200 ml dessa solução, se eu pegasse 1 ml dessa solução, a gente consegue calcular qual a quantidade de soluto que viria dissolvido com essa solução. Vamos para a próxima tela analisar uma situação, então. Imagine que eu fale para você que eu tenho dentro desse frasco uma solução aquosa de cloreto de potássio, KCl, cuja concentração é igual a 0,2 mol por litro. Nesse caso, a concentração foi dada, eu não pedi para vocês calcularem a concentração. Se essa concentração ela foi dada, eu posso calcular então, ou estabelecer uma relação entre a quantidade de soluto que deve ter numa certa quantidade de solução. A gente sabe que toda concentração é uma relação entre soluto na minha solução. Beleza? Para esse caso, eu posso dizer então que a cada 1 litro de solução, afinal a concentração é 0,2 mols por litro, eu tenho 0,2 mols do soluto dissolvido. Eu estabeleço uma relação entre quantidade em mols do soluto e volume da solução. Vamos supor que eu fale para vocês que ali dentro tem um volume de 5 litros. Então vamos supor que o volume que eu tenho lá dentro é de 5 litros de solução. Se eu tenho 5 litros de solução, eu consigo calcular qual a quantidade de soluto que eu tenho lá dentro. Basta eu estabelecer a relação e multiplicar em cruz. 1 vezes xx, 5 vezes 0,2, 1,0 mol do soluto, que no caso é o KCl. Então saibam calcular a concentração de uma solução, mas também saibam fazer o oposto, quando ele te dá a concentração de uma solução, para que você consiga expressar a quantidade de soluto e solvente que tem ali dentro. Afinal, é uma relação que já foi dada. Existe também uma relação que a gente pode estabelecer entre essa concentração em mol por litro com o que a gente viu na aula passada. Porque concordam comigo que a gente acabou de calcular a quantidade em mols do soluto, não é? Se eu calculei a quantidade em mols do soluto, eu posso descobrir a massa do soluto. Afinal, para transformar mol para massa, basta usar a massa molar. Então, nesse caso aqui, ó, se eu souber, então se você souber a massa molar, isso que é fundamental estudar a playlist de cálculos químicos antes. Se souber a massa molar do soluto, que no caso aqui é o KCl, é possível converter a quantidade em mols, para massa. Afinal, a massa molar é uma relação entre massa e mol. Quero mostrar para vocês num exemplo como que a gente faz isso. Vamos para a próxima tela novamente. Então vamos analisar esse exemplo aqui, ó. Calcule a massa de glicose, C6H12O6, dissolvida em 500 ml de uma solução desse composto em água, cuja concentração da solução é de 4 mol por litro. Então veja, a gente já tem a concentração da solução. Se foi dada a concentração da solução, que é igual a 4 mols por litro, é dela que a gente tem que partir. Afinal, ele já me mostrou qual é a relação entre o soluto que eu tenho na solução. Eu posso estabelecer uma relação já entre soluto e solução. Concordam? Porque se a minha concentração é de 4 mol por litro, significa que a cada 1 litro de solução eu tenho 4 mols de soluto. Vamos colocar aqui embaixo? Eu tenho 4 mols do soluto, que é a glicose, para cada 1 litro da solução, que é a mistura total. Porém, o meu exercício disse que eu tenho 500 ml de uma solução. Essa relação que foi dada é uma relação 4 mols para cada litro. Mas eu não tenho 1 litro de solução, eu tenho só 500 ml. 500 ml é a mesma coisa que meio litro. Então, se eu tenho meio litro, eu consigo descobrir qual é
a quantidade em mols do soluto que eu tenho nessa solução. X vezes 1 dá X, 4 vezes meio dá 2. Eu posso dizer que eu tenho 2 mols de soluto dissolvidos nessa solução. Lembrando que o soluto, nesse caso, é a glicose, cuja fórmula é C6H12O6. Sabendo que eu tenho 2 mols do soluto, eu já tenho a quantidade de soluto dada. Porém, o exercício me pede a massa de glicose, a massa do soluto, e o que eu tenho é o número de mols. Se a gente lembrar da lousa anterior, eu disse que quando a gente sabe a massa molar de uma substância, a gente consegue transformar a quantidade em mols para massa, ou vice-versa. Transformar a quantidade de massa em mols. Então, vamos pegar e calcular a massa molar do soluto, que é a glicose. Para calcular a massa molar, a gente precisa analisar as massas atômicas na tabela periódica. Então, o exercício teria que te dar a tabela periódica ou no enunciado te fornecer as massas atômicas. Aqui eu vou colocar porque eu já sei, né? Então, cada carbono tem massa atômica 12, são 6 carbonos. Cada hidrogênio, massa atômica 1, são 12 hidrogênios. Cada oxigênio, massa atômica 16, são 6 oxigênios. Se eu for somar tudo isso aqui, vai dar uma massa molar, vamos colocar aqui, uma massa molar igual a 180 gramas por mol. O que significa a massa molar ser igual a 180 gramas por mol? Que cada mol dessa substância tem uma massa de 180 gramas. Então, eu posso estabelecer a relação em que 1 mol da glicose pesa 180 gramas. Mas a gente não quer transformar 2 mols, que foi o que foi descoberto lá no começo do exercício, para massa? 2 mols do soluto apresenta qual massa? X. Se eu multiplico em cruz, 1 vezes x dá x, 2 vezes 180 dá igual a 360 gramas de glicose. Então, eu tinha descoberto que a quantidade de glicose era de 2 mols, e 2 mols equivale a 360 gramas. E se for o contrário, se eu te der a massa do soluto e pedir a quantidade da concentração em quantidade de matéria, como que a gente faz? Vamos lá. Então vamos analisar esse exercício aí. Calcule a concentração em quantidade de matéria. Então nosso foco vai ser calcular a tal da concentração molar, que nada mais é do que a concentração que é medida pelo número de mols do soluto em cima, certo? Pelo volume da solução em litros. Nosso foco é descobrir o número de mols de soluto, o volume da solução, para estabelecer uma relação. Essa solução foi preparada com 60 gramas de HF, que é o soluto, e água até completar 6 litros de solução. Olha que legal, aqui a gente já sabe o volume final da solução. A gente já sabe que aqui embaixo vai ser colocado 6 litros de solução. Porém, eu não sei o número de mols do soluto, porque o que foi informado no enunciado foi a massa do soluto. Vejam, eu tenho aqui 60 gramas de HF. Portanto, se eu tenho 60 gramas de HF, essa é a massa, eu tenho que transformar para mol. E a gente usa a massa molar para fazer essa transformação. Já foi dado aí no enunciado a massa molar do HF prontinha, 20 gramas por mol. Então, a gente pode dizer o quê? Que para o HF, 1 mol de HF tem uma massa de 20 gramas, concordam? Essa é a sua massa molar. A massa molar é a massa de 1 mol. Só que, segundo o enunciado, foi preparada a solução usando 60 gramas de HF. 60 gramas equivale a quantos mols? Vou chamar de N. O N aqui vai dar 60 dividido por 20, 3 mols. Então, acabo de descobrir o número de mols do soluto, do HF, que é o que eu vou jogar aqui em cima da minha relação para calcular a concentração em quantidade de matéria. 3 mols a cada 6 litros é a mesma coisa que meio mol por litro. Concordam? Meio mol por litro é a concentração em quantidade de matéria e a gente conseguiu calculá-la a partir da concentração comum, ou seja, da relação entre a massa e o volume. Eu prefiro sempre estabelecer essas relações fazendo proporções e usando relações matemáticas. Se você prefere aplicar uma fórmula, existe uma fórmula que a gente pode utilizar para calcular a concentração em quantidade de matéria a partir da massa. A gente pega a massa da substância
divide pela massa molar vezes o volume. A gente chega direto já no resultado. Quer ver como dá certinho? Sem precisar fazer todo esse cálculo? Qual era a massa do soluto mesmo que eu tinha? 60 gramas. Eu pego a massa do soluto. Então, 60 gramas. Não vou colocar unidade não, depois a gente analisa. Eu vou dividir pela massa molar. A massa molar, nesse caso, vale 20 gramas. A massa molar do soluto, 20 gramas por mol. E multiplico pelo volume da solução, que é de 6 litros. 60 dividido por 120 também dá meio mol por litro. Então, você tem a opção de utilizar a fórmula direta para calcular a concentração em quantidade de matéria, sem precisar estabelecer essas relações matemáticas. Então, vimos aqui a concentração em quantidade de matéria, que nada mais é do que uma relação entre mols do soluto e volume em litros da solução. Quando você já tem essas informações prontas, o número de mols do soluto e o volume da solução, é muito fácil, né? Só você dividir um pelo outro, você chega na concentração em quantidade de matéria. Normalmente, os exercícios não trazem tão abertamente isso, tão diretamente. Então, normalmente eles trazem a massa do soluto. E aí eu mostrei para vocês, em vários exemplos, como converter essa massa em mol para chegar na concentração em mol por litro. A gente sempre vai lançar a mão da massa molar. Concentração em quantidade de matéria é uma das formas mais importantes que vocês têm que saber de concentração de soluções. Então, se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo, faça comentários e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!